Então, pessoal, eu li esses dias um post no Instagram, achei muito interessante, aqui do João Paulo Z, _, que já a chamada dele é dependência de dopamina criada em cultos dopaminérgicos. E aí ele vai fazer umas ponderações muito interessantes sobre algo que às vezes a gente meio que tentava entender e não tinha alguém descrito a coisa de uma forma tão precisa como isso. A gente vive numa era em que a dopamina agora tem sido usada intencionalmente para prender as pessoas em uma série de coisas. Quando você vai rolando ali o carrossel, você vai ver que ele dá um exemplo, por exemplo, aqui, quando ele fala da pessoa que gostava de comer chocolate Nestlé e aí já não gosta mais do chocolate Nestlé, já que é o Lindt, o cara que era acostumado com um tipo de coisa e agora já não gosta mais. É interessante que toda essa maneira da gente estar usando as telas hoje tem acelerado muito esse processo. A gente vê isso de uma forma muito clara no mal que a pornografia causa, porque ao invés do cara ali ter prazer e contentamento e alegria em ter uma relação sexual com a mesma pessoa para sempre, ele queria antigamente ter outra pessoa e isso excitava ele. Agora com a pornografia você tem ali acesso a várias alternativas no mesmo dia, todos os dias, o tempo inteiro. E aí a gente vê pessoas que já não conseguem nem sentir prazer olhando ao mesmo tipo de pornografia. E aí vai avançando para, às vezes, sadomasoquismo, vai avançando para outras experiências sexuais diferenciadas, que tudo isso tem a mesma razão de ser. E aí, quando a gente olha para o fato de que isso está se desenvolvendo para dentro da igreja, e às vezes a igreja, sem querer, por simplesmente copiar cultos de igrejas que estão fazendo assim, estão dando certo, então faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele até dá uma brincada ali, né, nas igrejas neopentecostais e churches de parede preta e não sei o quê, que é um modelo de igreja hoje que tem sido propagada, difundida. Todo o desenvolvimento desses cultos, eles acabam seguindo essa mesma lógica de produção de dopamina. A gente sabe, como eu estava falando, que tem gente que faz isso sem querer. Infelizmente, tem gente que faz isso de propósito, com o intuito de enganar, com o intuito de criar dependência nas pessoas, porque isso vai fazer com que a igreja cresça mais rápido e tenha mais pessoas, e as pessoas voltem com mais frequência. Só que ao invés de você estar libertando as pessoas, você está usando o mesmo recurso que o algoritmo do Instagram usa com os Reels para poder destruir a mente dos adolescentes e dos jovens, o mesmo recurso que a indústria pornográfica tem usado para poder ganhar dinheiro e manter ela em funcionamento e tirar as pessoas de relações humanas naturais e levar para esse tipo de consumo sexual. A mesma forma como o marketing às vezes trabalha com a nossa cabeça e a nossa percepção. Quando você traz isso para a igreja, e para mim a grande crítica que ele faz aqui, lá bem no finalzinho, quando ele fala sobre uma geração dependente de dopamina, lembre-se de orar e ler a Bíblia por obediência, isso tem destruído a verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque pior do que a pornografia, pior do que não comer um chocolate Nestlé mais, pior do que ficar viciado em Reels, é eu ser convencido de que a dopamina é a manifestação do Espírito Santo na minha vida, que é o que é vendido nessas igrejas dentro dessa proposta. De novo, às vezes sem querer, porque o pastor também sente isso e aí ele empolga e acha que e aí a falta do conhecimento bíblico gera esse tipo de engano, às vezes de propósito, como uma forma de enganar as pessoas. Assim como você deveria fazer o máximo que você pudesse para evitar acessar pornografia, para não destruir a sua vida sexual. Você deveria controlar o seu uso de telas para isso não destruir a tua cabeça e fazer você até achar que tem TDAH porque não dá conta de concentrar em mais nada sem ter TDAH, porque simplesmente a maneira como você usa o celular está destruindo você. Você deveria cuidar para evitar fazer com os cultos essa mesma prática, porque isso vai afastar você da verdadeira espiritualidade, que acontece
em espírito e em verdade, e não em espírito e em dopamina, que acontece conhecendo a Bíblia, falando com Deus e praticando aquelas coisas, que acontece em rotina. Tudo importante que você constrói na sua vida, você constrói a partir de rotinas. Você não constrói um corpo saudável se você não tiver uma rotina de academia. Você não constrói uma capacidade intelectual, um conhecimento avançado se você não tiver rotina de estudo. Você não constrói uma vida com Deus genuína se você não tiver uma rotina de leitura, oração e obediência a Deus. A verdadeira espiritualidade, ela acontece na rotina das práticas espirituais, do conhecimento bíblico e de prestar um culto verdadeiro, em verdade, racional, não dopaminérgico. Cuidado com esse tipo de coisa para isso não acabar tirando você daquilo que você realmente está buscando.